da revista número 3, O Espírito Santo. A lição número 9, Poder para o crente. Vamos ler juntos esse versículo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Essa palavra poder, ela aparece, quando eu fui estudando o assunto do Espírito Santo, uma dos métodos que a gente usa para pesquisar um assunto na Bíblia é digitar lá Antigamente dizia chave bíblica, hoje tem o site de busca, digita lá uma palavra, alguma coisa, aparece todos os versículos. Então, se eu digito lá, digamos, Espírito Santo, poder, ou só Espírito Santo, aí vem uma lista bem grande de versículos, imensa, em todos os versículos da Bíblia onde é que aparece a palavra Espírito Santo, ou a palavra Espírito de Deus, ou enfim, aparece uma lista imensa de textos. Aí eu vou lendo todos aqueles versículos, lendo todos eles, para analisar quais são os assuntos principais que se relacionam com o Espírito Santo. E uma das palavras que muitas vezes está associada com o Espírito Santo é a palavra poder. Muitas vezes. O que é, vamos dizer assim, um pouco inesperado de ver em tantos lugares essas duas expressões no mesmo versículo, em tantos versículos. Por isso, virando a página, você vai ver que nas páginas seguintes, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 versículos. Quer dizer, eu tenho bem mais versículos do que o normal. Porque normalmente eu procuro me limitar a 2 versículos por página, para não ficar muito versículo, senão fica mais versículo do que explicação. Mas dessa vez eu fiz questão de colocar muitos versículos, porque para ficar nítido isso, esse fato ficar nítido, que a Bíblia fala sobre isso. Eu não estou falando sobre esse assunto porque ele é importante para mim, eu decidi, eu tenho que falar sobre o poder do Espírito Santo, eu criei na minha cabeça a ideia de que esse assunto é importante, agora eu vou caçar versículos para falar sobre isso. Não, na verdade é exatamente o contrário. Eu pesquisei na Bíblia os versículos que falam sobre o Espírito Santo e percebi um número gigantesco de versículos que associam a palavra Espírito Santo com a palavra poder. E aí eu fui obrigado, quer dizer, eu fui vencido por esse fato. Eu tive que dar mão à palmatória e tive que dizer, então tá bom, então vou fazer um estudo sobre esse assunto, não tenho como escapar, porque é imenso a quantidade de textos. Então, e aí quando a gente pensa, mas o que é poder, É um pouco complicado de a gente pensar o que é poder. Por isso eu estou procurando nesse estudo de hoje colocar de modo mais concreto possível o que é poder do Espírito Santo. Porque quando a gente pensa, poder do Espírito Santo, então muitos vão pensar, poder do Espírito Santo é poder para profetizar, ou poder para orar em línguas. Ok, também é para essas coisas, mas o poder que a Bíblia fala é muito, muito, muito mais amplo do que isso. E por isso que eu também falei aqui o título, Poder para o crente, poder para a gente mesmo, poder para a gente se sentir mais poderoso, no bom sentido, quer dizer, como é que vai ser isso? E uma dos versículos que de cara já posso usar é exatamente esse que acabamos de ler, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado um espírito, está falando o quê? Do Espírito Santo, o espírito que Deus nos deu. Então esse espírito que Deus nos deu, o Espírito Santo, ele não é de covardia, mas de poder. Aí a gente pensa, peraí, mas o que significa a palavra poder? Então,
né, nesses anos todos que eu estou estudando a Bíblia, uma das regras, ou vamos dizer assim, uma das dicas de interpretação bíblica que eu tenho aprendido é fazer essa comparação que ele faz aqui. Ele diz, não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder. Então esse mas, ele está fazendo o quê? Ele é uma partícula adversativa, ou seja, ele mostra o outro lado, o contrário. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Então quer dizer que poder é o contrário de covardia. O que é o contrário de covardia? É coragem. Então a gente poderia ler que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de coragem. Então nesse contexto, a palavra poder é um sinônimo de coragem. Assim a gente vai entendendo melhor o que a Bíblia quer dizer, com palavras que a gente fica se perguntando, peraí, o que significa poder? Poder pode significar mil coisas, como um ditador, ele tem poder para maltratar as pessoas, para matar as pessoas. Então, não é esse tipo de poder que a Bíblia está falando para nós aqui. Então, que poder que é esse? Então, vamos começar com o agir poderoso de Deus. E eu vou ler aqui um versículo de 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. 1 Coríntios 4:20. Falando sobre poder, também aquele famoso versículo que é o versículo lema da nossa agência missionária, palavra e poder, por isso que chama palavra e poder, por isso que tem aqueles dois pezinhos, por causa de Mateus 22:29, que diz, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E aqui, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então temos que entender o que significa a palavra poder aqui, para a gente entender o que é o reino de Deus. Ele diz, o reino de Deus, ele consiste em poder. Então o que é isso? Marcos 12:24, e Jesus respondendo disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12:24, era o mesmo que Mateus 22:29, só que num outro lugar, para não ficar repetindo sempre o mesmo texto. Então eu peguei do outro evangelho. Aí a gente vê que essa palavra não está apenas em Mateus 22:29, está em outros evangelhos também. Quer dizer, a necessidade de conhecer o poder de Deus. Então, vamos ficar com isso na cabeça. Peraí, eu preciso conhecer o poder de Deus. O Evangelho, ele se relaciona bem bastante com a questão do poder, no bom sentido, como falei, não o poder do autoritarismo, mas uma espécie de poder. E ali diz, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Isso nos leva a refletir bastante sobre o modo como a gente encara o Evangelho, como a gente encara a fé, como a gente encara a igreja, como a gente encara as coisas relacionadas a Deus. Porque está escrito, o reino de Deus não consiste em palavras. O que ele quer? Como eu vejo isso? Palavras. Porque muita gente que eu conheço está achando que as coisas de Deus se fazem com palavras, ou seja, que o trabalho de um pastor é falar bastante, pregar, dirigir o culto, orar, falar muitas palavras. Essas palavras são importantes, são necessárias, mas tem pessoas que acham que a coisa está neste âmbito, ou seja, por exemplo, livros. Em livros contém muitas palavras, ou então aulas teológicas contém muitas palavras. Essas palavras são importantes, mas no meu ver, deixa eu tentar explicar dessa maneira, somente quando elas se relacionam ao poder, que o poder de Deus ele vem através da palavra. Jesus ele falava, as pessoas criam, acreditavam, tinham fé nas palavras de Jesus,
e assim elas recebiam o poder de Jesus. Então o poder está relacionado com as palavras, só que essas palavras podem também se tornar palavras vazias, elas não adiantam para nada. Quando as pessoas acham que basta falar, basta dizer alguma coisa, basta falar bonito, basta usar o nome de Deus, né? Como, vamos dizer, muitas igrejas têm o costume de começar o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então são palavras importantes, que significam este culto, ou isto que eu estou fazendo aqui, estou fazendo em nome de Deus, ou seja, como um representante de Deus. Então, são palavras muito fortes, mas essas palavras só têm um valor se elas forem verdadeiras, se de fato Deus estiver no coração daquela pessoa que fala essas palavras, se Deus de fato mandou aquela pessoa fazer aquilo. Então, só ali também é que Deus está assinando embaixo e que Deus também vai fazer alguma coisa, vai tocar o coração das pessoas, vai operar, se de fato Deus estiver presente naquele lugar. Então, o poder de Deus também está relacionado com isso. Se Deus está atuando numa coisa, não basta uma pessoa falar, né, falar bonito, falar coisas muito elaboradas, mas se Deus não estiver atuando, se as pessoas não estiverem sentindo Deus falar com elas, então essas palavras são apenas palavras e não estão carregadas de poder. Fonte de poder para nós. Então, nós precisamos de, sim, poder. O que é poder? A palavra, né, poder vem do grego. Poder, a palavra onde que a Bíblia traduz a palavra poder, em português, foi traduzido da palavra dinamis. E dinamis significa, né, poder, que a gente conhece, por exemplo, da dinamite, né? Poder explosivo, poder... por que colocaram neste material o nome de dinamite? Tem a ver com poder. E então, poder de fazer alguma coisa, força. E nós precisamos de força. Nós precisamos ter ânimo de trabalhar, de viver, de fazer as coisas. Nós precisamos de sentido na nossa vida, precisamos de defesa espiritual. Então precisamos de força em muitos sentidos. E nós temos a profunda necessidade dessa força. E como é que a gente consegue essa força? Pela oração. Antes, né, de a gente fazer alguma coisa. Por isso é bem importante todas as manhãs orar. É importante orar de noite também, tudo bem? Pedir perdão pelos pecados e tal, de noite. Mas de manhã é bem importante a gente colocar o dia na presença de Deus. Ou melhor ainda, né, colocar o ego de lado. Falar, Deus, eu quero que esse dia seja um dia teu. Né? Eu quero que durante esse dia a minha própria vontade seja colocada de lado e que tu me mostre a tua vontade. Enfim, coisas desse tipo, para a gente, né, viver por Deus e não por nós mesmos. E assim a gente buscar Deus. E Deus é poder. Né? Deus é poder, o Espírito Santo é poder. E se o Espírito Santo nos enche, então nós temos poder. Agora vem o título Força e Coragem, né? Que eu estava evitando um pouquinho essa palavra, porque ia vir agora. Esse título, Força e Coragem, que eu tinha feito aquela comparação no versículo de 2 Timóteo 1,7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Então, poder, nesse versículo, é o contrário, né, de covardia. Então, é sinônimo de coragem. Eu, há um certo tempo atrás, escutei uma explicação o que significa a palavra coragem. Acho que até já te falei uma hora dessas, né, que coragem é agir apesar do medo. Uma explicação tremenda. Né? Uma explicação tremenda. Está me escutando bem? Tá? Né? Uma explicação tremenda. Coragem é agir apesar do medo. Ou seja, corajoso não é aquele que não tem medo. Que a pessoa que não tem medo, ela seria um idiota, vamos dizer assim. Né? Como Davi, quando lutou contra Golias, ele seria um idiota se ele não tivesse medo. Ele seria uma pessoa
sociopata, vamos dizer assim, né? É o sociopata que não tem medo, porque ele não avalia a situação. Ele atravessa a rua, ele vê um caminhão vindo, ele não percebe que aquilo é perigoso. Talvez eu estou usando errado a palavra sociopata, mas enfim, a pessoa que não tem medo é a pessoa que não pensa. Então, um medo, né, é uma coisa saudável. Como Davi, quando lutou contra Golias, com certeza ele teve medo, mas ele agiu mesmo assim. Todos os outros estavam com medo e o medo impediu eles de agir. E Davi teve medo, mas conseguiu ser mais forte que o medo e agir. Então, por quê? Isso tem sempre de novo a ver com o Espírito Santo. Eu leio aqui Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Efésios 3,16. De novo a palavra poder e a palavra Espírito. Mediante o seu Espírito, quer dizer, mediante o Espírito de Deus, ele nos dá poder aonde? No nosso homem interior, ou seja, na nossa alma, né? Na nossa alma. Deus nos dá poder muito grande, um poder muito grande, porque diz aqui, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, na medida da riqueza da sua glória. Deus ele é muito rico em glória, é ilimitado em glória. Então, o poder que ele nos dá pelo Espírito Santo é ilimitado, de a gente ser fortalecidos com poder, quer dizer, com coragem. Claro que poder também não é só coragem. Poder é também o próprio poder do Espírito Santo, como Jesus teve o poder de fazer milagres, o poder de fazer coisas sobrenaturais. Então, o poder também é isso, coisas sobrenaturais, coisas miraculosas, profetizar e tal. Mas o poder também é isso, é o poder que a gente precisa para fazer uma coisa sobrenatural. Porque quando Jesus ele fala para um morto, né, ressuscita, então isso parece para nós assim, a coisa mais natural do mundo. Né? Jesus chega lá e diz, ressuscita, morto, né? Como se fosse assim que nem tomar um copo d'água. Mas quando a gente está numa situação parecida com essa, quer dizer, eu nunca estive até hoje nessa situação de falar para um morto ressuscita, mas já tive em outras situações, né, digamos, um doente, falar para ele, você está curado em nome de Jesus. Então, a gente precisa de muita coragem também. Por quê? Porque a gente pensa, se eu agora falar para a pessoa, esteja curada em nome de Jesus, e a pessoa não ficar curada, aí a gente vai passar vergonha, a gente vai ficar como, né, um falso profeta, né? Então precisa coragem também para ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa. De abrir a boca para falar, porque às vezes acontece o contrário. Às vezes Deus ele fala no coração da gente, se tu abrir a tua boca agora e falar para essa pessoa ficar curada, ela vai ficar curada. E a gente tem medo e não faz aquilo. Então isso foi, né, medo, foi falta de coragem. Com isso a gente também até prejudicou uma pessoa. Então por isso é necessário ter coragem. Coragem está associada também com isso. Também para fazer um milagre a gente precisa, né, não só o poder do Espírito Santo para curar aquela pessoa, mas o poder para a gente falar aquelas palavras, abrir a boca da gente e falar. O Espírito Santo nos dá força. O que podemos fazer com ela? O que o Espírito Santo pode fazer através de nós? Bem importante, né? Porque a gente pensa assim, se eu fosse um super-homem, tivesse muito poder, né? Porque o super-homem era uma pessoa que tem muito poder, né? Podia, né, agarrar os criminosos e colocar eles na cadeia e bater nos malvados para que não maltratem mais os fracos e coisas assim, né? Eu ia dar uma surra em todos os sem vergonhas e coisas desse tipo. Agora, quando a gente lê Colossenses 1:11, a gente vê que a coisa vai para um outro lado. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Colossenses 1:11.
Então, o poder está associado com o quê? Com a perseverança, longanimidade. Então, perseverar é o quê? É a gente ter um objetivo e não desistir. Ter um alvo e não desistir. Perseverança é isso, a gente saber que tem que fazer alguma coisa e correr atrás, lutar para conquistar aquilo. Longanimidade é paciência, ter paciência, aguentar. Então, todo mundo quer ter poder, né, para fazer coisas grandiosas, para fazer coisas tremendas, que todo mundo vai dizer que maravilha. Mas quantos querem poder para ter paciência, né, para ter perseverança, para ficar durante meses ou anos lutando por uma coisa até alcançar aquilo? Então, esse é o tipo de poder, né? A gente vai vendo no correr dessa lição que o poder que Deus dá para a gente, ele é diferente do que o poder que o ser humano tem na mente quando fala poder, né? Que o ser humano, quando pensa em poder, pensa no quê? Em homens muito ricos que têm muito dinheiro e podem comprar quase tudo o que eles querem, podem comprar até as pessoas, podem comprar tudo que é tipo de coisas, podem comprar carros e casas e pessoas, né, sendo bem honesto, vamos dizer assim, num certo sentido. E, né, tem ditado que diz que o dinheiro compra tudo, o que é bastante verdadeiro. Infelizmente, né, que as pessoas se vendem por dinheiro. Tem um ditado que diz que cada pessoa tem o seu preço, né? O que também é uma triste verdade, que muitos se vendem por dinheiro. Quer dizer, eu tenho, né, como eu sou missionário e Deus colocou uma certa missão no meu coração, eu vejo isso com frequência, eu sou, vamos dizer assim, tentado com frequência nessa área, como a gente, né, tem dificuldades financeiras, então com frequência vem aquele pensamento, mas se eu aceitasse um outro trabalho, né, eu poderia, por exemplo, voltar a ser pastor na igreja luterana, e lá eu ia ganhar vários mil euros, né? Os pastores ganham aqui 4, 5, mais que 5 mil euros por mês, e então eu podia fazer isso, né? Só que Deus tem que colocar uma coisa no coração da gente. A gente tem que saber o que quer, e Deus colocou no meu coração de fazer esse trabalho. Então, né, eu poderia dizer, não, mas lá eu ia ganhar mais, então eu vou fazer aquilo. E assim tem muitas pessoas fazendo exatamente isso. Eles não olham para o que Deus manda eles fazer, mas eles olham para o lugar onde eles vão ganhar mais dinheiro. Assim que, infelizmente, a maioria das pessoas se deixa direcionar. Eles pensam, onde que eu ganho mais dinheiro, é lá que eu vou. A empresa que me oferece o maior salário, é lá que eu vou trabalhar. Ok, vamos dizer, claro, para uma pessoa sem Jesus, tá certo, lógico, faria a mesma coisa. Mas, para nós que somos crentes, o importante é a gente saber o que Deus quer que a gente faça. E às vezes Deus manda a gente fazer exatamente ali uma coisa que às vezes não dá tanto dinheiro, exatamente para testar a gente. Se a gente está fazendo algo por obediência ou por dinheiro. Coragem é testada nos sofrimentos e bombardeios. Deus nos dá coragem para lutarmos se necessário sofrer. Eu vou ler aqui 2 Timóteo 1:8. Interessante que nós já tínhamos o versículo de 2 Timóteo 1:7, né? Então esse é o versículo que vem logo depois. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. 2 Timóteo 1:8. Então, tem de novo isso, o poder que vem de Deus. Aqui na nova tradução na linguagem de hoje, a força que vem de Deus. A força do Espírito Santo. Quer dizer, sempre de novo essa conexão entre poder e Espírito Santo, ou poder e Deus. E a conexão que Paulo faz aqui, que diz, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo. Quer dizer, Deus dá a força para a gente sofrer. Deus nos dá poder, entre outras coisas, para a gente sofrer. E quantos estão dispostos a receber este Evangelho? Que todos
gostariam de receber o evangelho que diz: você vai receber poder para ter vitória, poder para... né, quando as pessoas pensam em vitória, pensam, né, em vitória sobre os inimigos, que teus inimigos vão morrer tudo, teus inimigos vão ficar a teus pés, os teus inimigos vão ver você lá em cima, eles vão estar lá embaixo, os teus inimigos vão ficar pobres e você vai ficar rico. Quer dizer, esse tipo de evangelho todo mundo quer ouvir. Agora, quantos querem ouvir o evangelho que vai dizer o contrário? Você vai derrotar teus inimigos e eles vão ficar ricos e você vai ficar pobre. E eles, por serem ricos, vão esquecer de Deus e vão ir para o inferno, e você, sendo pobre, vai ir para o céu. Então, esse evangelho ninguém quer escutar, vamos dizer assim. Né? Né? Às vezes, já aconteceu na minha vida eu fazer uma oração bem sarcástica de pedir assim, Deus... sabe aquela pessoa X e Y que me maltratou? Dá bem bastante dinheiro para ela, faz ela ficar bem rica mesmo, né? Teve vezes que eu já pedi isso, né? Claro, eu oro e peço para Deus, né, me mostrar como orar, mas já teve vezes que eu fiz isso mesmo. Né? Por quê? Porque as pessoas, quando recebem dinheiro, elas acham que estão sendo abençoadas. A maioria das pessoas associa isso. Eu estou recebendo dinheiro, então eu sou abençoado. É uma prova que Deus me ama, que Deus está contente comigo, está mandando bastante dinheiro. E às vezes é exatamente o contrário. Vamos dizer assim, é uma tentação que a pessoa está recebendo. Receber dinheiro às vezes, ou com muita frequência, é uma tentação. E muitos sucumbem a essa tentação. Acabam pensando, Deus está contente comigo, então eu posso continuar vivendo do jeito que eu estou, tranquilo, porque está provado que Ele gosta de mim, do meu estilo de vida e tal, porque está me dando bastante dinheiro, então está tudo ótimo, eu vou para o céu. Sendo que isso não prova nada. Se uma pessoa é rica, isso não prova que ela vai para o céu e que Deus gosta dela. Né? Que as pessoas pensam isso, quer dizer, claro, baseadas em algumas ideias do Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento, Deuteronômio 28, fala sobre isso, que né, se tu fores fiel, eu te abençoarei e tal, te darei... né, dinheiro e coisas assim, né? Deuteronômio 28, está escrito lá. Mas isso era uma coisa que Deus tinha falado para os judeus. Jesus nunca falou para os apóstolos dele, para os discípulos dele: olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ser ricos e tal. Então temos que ter muito cuidado o que significa o poder de Deus. Para que Deus nos dá poder? Deus nos dá poder para a gente vencer. Mas o que é nosso inimigo? Nosso inimigo não é a pobreza, mas nosso inimigo é... Né? O nosso inimigo é a vontade de a gente desistir, por exemplo. Né? Aqui, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo. Quer dizer, o diabo fala: para que sofrer com o apóstolo Paulo? Para que se humilhar ao lado do apóstolo Paulo? Porque muitos outros obreiros das igrejas tinham desistido do apóstolo Paulo. Tinham falado: olha pessoal, eu nem conheço esse apóstolo Paulo, esse está preso lá, aquele, né? Criminoso, não, eu nem conheço ele, né? Muitos tinham feito isso. De fato, a gente lê em vários textos nas cartas de Paulo, a gente lê isso, que muitos abandonaram Paulo porque ele estava preso. Então muitos falam: não, como criminoso eu não quero ter nada a ver, né? Eu nem conheço ele, né? Mais ou menos assim. Então por isso que Paulo pede para Timóteo sofrer com ele, no sentido de se colocar ao lado de Paulo, dizer: não, Paulo é um servo de Deus, ele está preso por amor ao Evangelho. E aí muitas pessoas dizem: Timóteo, você é amigo daquele Paulo, aquele criminoso que está preso e tal, que vergonha e tal. Quer dizer, isso significa isso, sofrer comigo, né? Por amor ao Evangelho, ser humilhado. Então, para isso a gente precisa de poder para sofrer humilhações, como Jesus. Né? Ele precisou de muito poder para aguentar as chicotadas, para aguentar as gusparadas, aguentar a coroa de espinhos. Para isso ele precisava poder. Isso que necessita de poder. Isso ele não foi fácil para ele. Isso foi muito, muito difícil. Para isso ele precisou estar cheio de poder para conseguir fazer isso. E a mesma coisa na nossa vida também. Né? Claro que agora pode parecer assim que eu estou querendo dizer que a vida do cristão é só sofrimentos. Né? O que eu também... tenho que dizer que também não é por aí, quer dizer, a gente tem problemas, tem dificuldades, mas também tem muitas alegrias, muitas vitórias. A gente vê
Deus fazendo muitas coisas maravilhosas, a gente vê Deus fazendo milagres, exatamente nas horas difíceis, a gente vê como Deus chega né, e, e faz milagres grandes, né? Como semana passada mesmo, a gente viu um milagre tremendo, tremendo. Depois eu te conto o que aconteceu. Depois da aula eu te conto um milagre que Deus fez, né? Tá. Então, nas horas difíceis, quer dizer, Jesus nunca curou doentes, Jesus nunca deu pão para pessoas que estavam de barriga cheia, só deu pão para quem estava com fome e curou pessoas que estavam... O que eu falei? Jesus nunca curou pessoas saudáveis, sempre só curou pessoas doentes. Então, na hora difícil, na hora que a gente tem problema, aí que a gente identifica o quê? O poder. O poder. Então, sempre que surge um problema, uma dificuldade, é a hora de a gente ver que Deus vai operar. É o momento de a gente esperar Deus agir, a hora que a gente sabe, agora Deus vai agir. Porque quando tudo está bem, Deus não precisa agir. Então, cada problema que vem, já agradeça de antemão, Senhor, obrigado, que eu sei que eu vou ver de novo Tu agindo, né? Então, quanto mais problemas a gente tem, mais a gente vê Deus agindo, né? É claro, a tentação da gente começar a virar, né? Senhor, manda problemas, né? A tentação é grande. Por isso que está escrito, né? O Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, como está em alemão, né? Fala assim, não nos leve à tentação. Então a gente não deve pedir tentação, não deve pedir problemas. Mas quando eles vêm, né? Não logo ficar, problemas, não, né? Não. A gente entender que ali, né? Deus está criando uma chance dele agir, dele trabalhar, e a gente ter experiências mais profundas com ele, né? Soa até um pouquinho hipócrita eu falar isso, né? E chegar e falar, olha, Leandro, né, todos os teus problemas, dá glória a Deus, porque Deus tem a chance de agir e tal, né? Mas não é hipócrita porque, né, nós sofremos muito no correr da nossa caminhada de fé e eu fiquei, tempos atrás, muito irritado quando eu li algumas palavras do apóstolo Paulo, onde que ele fala, por exemplo, onde que ele conta tudo que ele sofreu, que ele foi náufrago tantas vezes, e foi chicoteado tantas vezes, e foi perseguido tantas vezes, e tantas vezes tentaram matar ele, tantas vezes ele teve que fugir, né? Eu pensava, por que contar tudo isso, né? Isso é depressivo, isso é, né, soa, né, esquisito ficar contando essas coisas, mas hoje eu vejo a importância disso. Hoje eu tenho vontade de fazer a mesma coisa, contar para as pessoas o quanto que a gente foi perseguido, quantas lutas a gente teve, quantas dificuldades a gente passou, para as pessoas verem por que é que a gente tem fé. A gente não tem fé para que tudo vá bem, para que a gente nunca tenha problemas. Não, a gente tem muita fé porque a gente passou por muitos problemas, só que a gente não fica se lamentando, porque tem pessoas que ficam sempre se lamentando. Eu conheço pessoas que estão lá, eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema. Tem pessoas que, né, até ofendem a Deus e tal, que daí ficam lá, depois que tal pessoa, membro da minha família ficou doente, eu já não consigo mais crer em Deus. Então tem pessoas que caem nesse lado. E então quando vem a gente contente, feliz, sorrindo, dando glória a Deus, eles acham, mas você nunca teve um membro da família doente, você nunca teve falta de dinheiro. As pessoas acham isso, porque vem a gente sorrindo e dando glória a Deus. Então eles chegam a essa conclusão absurda. Então por isso às vezes é necessário a gente contar os problemas que a gente passa, para as pessoas verem que a gente está alegre, não porque não tem problemas, mas porque a gente está vendo Deus agir todo dia. E é por causa dos problemas, né? Só porque eu tenho um monte de problemas é que eu estou vendo Deus agir, e cada vez que Ele age, eu vejo como Ele é poderoso, como é glorioso e como, né, vale a pena crer nele, e isso de novo me enche de alegria e Então, né, isso sempre, né? Até esses dias eu preguei na igreja, na nossa igreja aqui, e até falei isso, né? Olha, as pessoas podem vir aqui me bater, me dar um soco, que eu vou dar glória a Deus, né? Porque ninguém consegue tirar minha alegria. Pode fazer o que quiser, pode me surrar, me espancar, que não consegue tirar minha alegria. Porque em tudo eu vejo Deus agindo, né? E aí eles deram risada, né?
Mas é assim mesmo, né? É assim. Quando a gente começa a entender como que Deus age, a gente vê que Deus, né, ele age principalmente nas coisas, né, que a gente não, que as pessoas normais não esperam. Que o poder de Deus ele trabalha, né, diferente do que o poder humano. O poder humano é o quê? É quem tem a maior arma, a maior metralhadora, o maior canhão, maior tanque de guerra. Esse é o poder humano. E Deus é o contrário. Quem tem maior poder é quem tem mais amor, quem tem mais paciência, quem tem mais humildade, quem consegue, né, apanhar e não se rebelar e coisas assim. Esse é o poder do crente. Contra todo o medo. Atos 1, 7 a 8. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo. Então, de novo aqui, poder e Espírito Santo no mesmo versículo. E aqui, de novo, vem essa questão do poder para uma coisa diferente que as pessoas pensam. Porque os apóstolos queriam saber quando Jesus vai voltar. Quando tu vais voltar? Aí Jesus fala, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Com isso ele está querendo dizer o quê? Vocês têm que ter força para viver o dia a dia. Vocês vão receber força para, em todos os tempos, em todas as épocas, aguentar, ficar firme. É o poder do Espírito Santo. Independente das épocas, né? Porque as pessoas, assim, a gente inconscientemente é levado a pensar que quando, né, se a gente soubesse que Jesus ia voltar daqui 10 anos e que o anticristo ia vir daqui 10 anos e que a próxima crise financeira mundial vai acontecer daqui 10 anos, então a gente ficaria muito mais tranquilo, ficaria muito mais, né, satisfeito, muito mais tranquilo, que a nossa vida seria muito melhor. Então, por isso, mais ou menos, por isso que os discípulos perguntaram, quando tu vais voltar? Né? Se Jesus dissesse, olha, eu vou voltar daqui 2000 anos. Aí os discípulos diziam, ótimo, que maravilha, então vamos fazer férias, vamos ficar ali matando o tempo, enrolando até Jesus voltar. Né? Mas Jesus disse, não, né? Isso vocês não devem saber. O que vocês precisam? Vocês precisam do Espírito Santo para vencer todas as dificuldades. Eu leio Efésios 3, 20 a 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Então, esse é um versículo que, diante de tudo o que eu falei até agora, tanto que eu falei, que poder é poder para aguentar, poder para, né, para sofrer e tudo isso, né? Agora eu estou mostrando o outro lado da moeda. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quer dizer, Deus ele tem poder para responder nossas orações. Ele tem poder para responder nossas orações com mais, né? Com mais respostas do que a gente imagina. Esses dias, quando eu estive na Jordânia, né, alguém lá me perguntou, você acredita em milagres, né? Aí eu respondi, olha, se tu soubesse metade do que eu acredito, né, você ia se espantar. Né? Então, por quê? Porque eu aprendi isso, que Deus ele pode mais, ele pode muito mais. A gente, né, fica se limitando. A gente fica às vezes pedindo pouco porque a gente acha que Deus não tem o poder para dar pouco. A gente fica lá pedindo, Deus me dá, né, um copo d'água, né? Aí Deus, então tá bom, vou te dar um copo d'água, mas por que você não pede logo uma garrafa de Coca-Cola, vamos dizer assim, ou enfim, né? Talvez não foi um bom exemplo, mas assim, no sentido, né? Às vezes a gente pede pouco e recebe pouco, e aí fica lá, Deus, né? Deus não tem muito poder, porque ele só me deu isso, só me deu esse pouquinho. Mas às vezes a falha é nossa, que a gente às vezes também pede pouco. Então, tenho que tomar muito cuidado. Eu sei que muitas minhas orações negativas foram atendidas. E por isso eu tomo muito cuidado com as orações negativas. Ou seja, ficar lá, Deus, isso não vai dar certo. E eu não sei agora, não me vem assim um exemplo de oração negativa. Ou seja, que
Deus mostrou que ia fazer uma certa coisa, mas eu não acreditei naquilo. Fiquei, não, mas acho que isso não vai dar certo. Isso é eu que estou imaginando demais e tal. Não botei fé e aí as coisas não aconteceram. E mais tarde Deus veio me tocar e dizer, lembra aquela situação, você não acreditou, você não botou fé, você achou que não ia dar certo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras da gente, quando a gente fala, isso não vai dar certo e tal. Então, não devemos, tem que tomar muito, muito, muito cuidado. E a gente, de fato, quando a gente tem uma ideia assim muito maravilhosa, muito grande, e a gente não dizer, não, mas isso não vai dar certo. Não, a gente não contar para ninguém e orar e dizer isso para Deus. Deus, a ideia é grande, é tremenda, parece impossível, mas eu sei que se for de ti isso vai acontecer. Né? Tomar cuidado para fazer a oração certa. Eu leio Romanos 15, 13. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Então aqui de novo, poder e Espírito Santo, juntos no mesmo versículo. E o que a gente aprende? Ele diz aqui, alegria, paz, esperança. Né? Essas são as coisas que a gente precisa de poder para ter essas coisas, porque eu durante muito tempo eu tinha dificuldade, por exemplo, em ter alegria. Então, aquele versículo que diz, alegria no Senhor é a nossa força, eu ficava lutando, eu dizia, Senhor, está aqui o versículo, eu não me sinto alegre, o que eu posso fazer? Quer dizer, eu ficava lá, Senhor, esse versículo está aqui, tu falou isso, então, tu falaste isso, é isso que eu quero. Eu ficava orando aquilo. Então, é uma luta espiritual, é uma aquisição espiritual. É lutar e dizer, eu quero. Está escrito lá que a alegria no Senhor é a nossa força, então eu quero ter essa alegria. A alegria não é algo automático. A alegria faz parte do poder que Deus dá para a gente, que Deus vai dando para a gente. No passar do tempo, a gente precisa conquistar esse poder pela oração. Tomar posse das promessas, da alegria e da paz e da esperança são tudo coisas tremendas. A esperança, por exemplo, nós já estudamos, vamos estudar ainda mais na revista número 9, vamos falar bem bastante sobre esperança, que é algo tremendo, 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 mas a gente precisa entender, saber, conhecer e tomar posse. Poder para anunciar o Evangelho. 1 Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e com muita certeza, como bem sabeis que fomos entre vós por amor de vós. 1 Tessalonicenses 1,5. E eu leio também Miqueias 3,8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias 3,8. Então, 2 versículos, de novo, onde aparecem essas duas palavras juntas. Quer dizer, no mesmo versículo, Espírito Santo e poder. E uma delas até do Antigo Testamento. E estão relacionadas com o quê? Com a divulgação do Evangelho. Então, é como eu tinha te falado bem no início, que o Evangelho não foi somente em palavras. Palavras são importantes, são necessárias, mas elas só atingem o seu objetivo se elas vierem carregadas de poder, se elas tiverem cheias de unção, como a gente também diz em outras palavras, cheia de unção, quer dizer que a pessoa que ouve essa palavra, ela sofre um milagre no coração dela, no espírito dela, acontece alguma coisa, faz um clique dentro dela, e esse é o poder que a gente busca na oração. Por isso, quando a gente sai para levar a palavra de Deus para alguém, temos que orar muito, para Deus usar a gente. Isso é o poder que Deus usa, as nossas palavras, não apenas as palavras. As palavras, tem gente que pensa que evangelizar é provar cientificamente para uma pessoa que é importante crer em Deus. Isso não é evangelizar. Evangelizar tem muito a ver com falar com as pessoas, mas tem muito a ver com a gente estar cheio do poder de Deus, que vai tocar o coração da pessoa. Poder para fazer milagres. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão as que creem.
em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Ok, aqui está esse poder positivo, vamos dizer assim, esse poder de fazer milagres em nome de Jesus, expulsar demônios, falar novas línguas, né? Não devemos também esquecer este lado positivo do poder de Deus, né? Como hoje tem muito os dois lados, eu tenho falado, do lado poder para, né, sofrer, mas o poder também para fazer milagres. Faz parte, tudo está conectado. Buscar poder, claro, né? O objetivo de estar falando tudo isso não é meramente encher a tua cabeça, né? Mas chegar a essa conclusão. Ok, o poder está disponível, a Bíblia está cheia de versículos que conectam a palavra poder com a palavra Espírito Santo. Então, conclusão, temos que buscar, é importante, é necessário buscar, está à nossa disposição, é algo que a gente estaria desperdiçando se a gente não buscasse isso. Então, a pergunta, como é que a gente pode buscar o poder do Espírito Santo? Criar espaço. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Então, eu já muitas vezes ouvi no correr da minha vida pessoas invertendo totalmente esse versículo. Tenho vontade de gritar quando escutava algumas pessoas falar sobre esse versículo, porque tem pessoas que chegam à seguinte conclusão, que nós temos que ser fracos, que o cristão ele é um fracote. Um fracote. Um cristão que fica, uma pessoa que fica o tempo dizendo, eu sou fraco, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada, eu não faço nada, eu, sou um inútil, né? Mas o versículo está dizendo exatamente o contrário. Claro, o versículo diz que nós temos que se despojar, nos despojar da nossa força, da nossa própria força. Ou seja, se gloriar nas minhas fraquezas, ou seja, não se gloriar no que a gente, pela nossa carne, pela nossa força, faz. Dizer, se gloriar que a gente, nossa carne, faz pouco. Que a nossa carne, que nós vencemos a nossa carne, nós colocamos a nossa carne de lado, mas para que possa acontecer uma outra coisa, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, que a nossa carne vai fazendo cada vez menos e o poder de Cristo vai fazendo cada vez mais. Diz lá, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem pessoas que acham que leem esse versículo e dizem, a minha fraqueza se aperfeiçoa na fraqueza. Pessoas que leem esse versículo e chegam a essa conclusão, que diz o crente tem que ser um fracote. Não, aqui diz o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O cristão ele se torna uma pessoa cada vez mais cheia de poder, uma pessoa cada vez mais proativa, uma pessoa que cada vez mais faz coisas, uma pessoa que cada vez mais trabalha, age. Mas essa ação, esse trabalho, ele se baseia no quê? Se baseia na fraqueza humana. Ou seja, diz, eu, humanamente, na minha carne, não quero fazer, não quero agir, não quero dar margem, não quero dar vazão. Quero dar vazão para quê? Para o poder de Cristo habitando em mim. E aí, quando esse poder de Cristo habitando em mim, tiver bastante espaço dentro de mim, e a minha própria carne, bem pouquinho espaço, aí, eu vou fazer muita coisa. Eu vou trabalhar, eu vou agir, eu vou fazer, eu vou acontecer. E é isso que significa o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos pessoas que é para ser poderosas. Um crente tem que ser uma pessoa poderosa, mas poderosa em Deus, não poderosa na força própria. É isso que esse versículo significa. E o último ponto, requerer. Eu leio Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Ele diz, fortalecei-vos. É um reflexivo. Ele fala que a gente tem que se fortalecer. Nós temos que nos fortalecer. Eu tenho que me fortalecer no Senhor. Quer dizer o quê? Eu tenho que buscar a força no Senhor. Quer dizer, é uma ação
que cada um de nós faz. Se fortalecer. Não pela carne, mas em Deus. Se fortalecer em Deus. É um mandamento, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Quer dizer, nós devemos buscar em Deus a força de Deus, para nós sermos fortes. Né? É o que está escrito aqui. Eu leio Atos 1, 13 e 14. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, eu falei antes sobre Atos 1:8, 1, 7 e 8, de receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aqui, o assunto deste subtítulo é buscar o poder. Então, eles receberam o poder quando? Quando oraram, perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Então, essa palavra súplicas, né, muitas vezes cai embaixo do tapete. Né, porque muitos não querem aceitar o fato de que súplicas significa gritar. Quer dizer, gritar, não precisa ser agora gritar que nem um doido, mas né, de implorar, de fato derramar o coração em profundidade, de fato orar, né, com o fundo da alma, com o fundo do coração, implorando a Deus, né, que significa suplicar. Isso é que significa suplicar. Não basta a gente adicionar a palavra eu te suplico, dizer, Deus, eu te suplico, me dê, né, dinheiro. Né? Sim, não basta eu adicionar essa palavra na minha oração. Eu tenho que, né, suplicar significa, né, adicionar a emoção da súplica. De fato, né, com o fundo do ser, do nosso ser, clamar, né? Isso que significa súplicas, isso, oração e súplicas, perseveravam unânimes, quer dizer, os 10 dias desde a ascensão de Jesus até o Pentecostes, eles não ficaram lá somente orando, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo sol, obrigado pela saúde. Não, eles estavam orando e suplicando, ou seja, fazendo isso, né? Talvez se ajoelhando no chão, ou sei lá como, né? Com as mãos erguidas, mas orando do profundo do ser deles. E isso que é oração e súplicas. E aí depois receberam o poder que veio sobre eles ao descer o Espírito Santo. Né? Então está interligado, quer dizer, a gente quer o poder, está à nossa disposição, a gente tem que se abrir a esse poder, a gente tem que se fortalecer nesse poder e buscar esse poder. Mas aqui estão os métodos de fazer isso. Eu vou ler as duas perguntas que a gente logo vai debater. Número 1, cite exemplos para que o Espírito Santo nos concede poder. E número 2, como recebemos seu poder? Amém. Glória a Deus.